Hoje, encerramos o primeiro ciclo de aulas ao vivo da plataforma Inspire, com a inspiradora Paula Laudares, que vai nos levar a pensar no propósito das nossas ações, quer sejam individuais ou organizacionais. Paula é engenheira química de formação, com uma experiência de mais de 20 anos na área de consultoria em gestão, estratégia, desenvolvimento de lideranças. Ela fez seu mestrado em Customer Focus Strategy pelo Imperial College em Londres e hoje atua como especialista em planejamento estratégico e desenvolvimento de lideranças. Com vocês, Paula Laudares. Obrigada, Mogedê. Bom dia, gente. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui, uma alegria grande poder falar com vocês nessa última aula ao vivo sobre um tema que é um tema que eu trabalho nos últimos 25 anos, que é o tema da estratégia. Então, queria começar contando para vocês que ao longo desses últimos 25 anos, eu tive a oportunidade de conduzir mais de 100 projetos de estratégia em grandes, médias e até pequenas organizações. Empresas como Ambev, Unidas, Telemon, Unimed BH, Anglo American, Inter, esse ano CVC Corp, Plena Alimentos, Polar, Cimento Nacional, Pedilar, BLS, VX, entre outras, né? Foram empresas que a gente teve o prazer de contribuir para a construção do futuro dessas empresas. E muito se discute, né, ao final de um projeto de planejamento estratégico, sobre a etapa da execução, né, as dificuldades que as empresas encontram para executar as estratégias definidas. Hoje, a gente ouve falar de um termo novo, né, que eu não sei se vocês já ouviram, já leram algo a respeito, que é o termo da ambidestria organizacional. E essa ambidestria, quando aplicada ao contexto da estratégia, ela representa o desafio, né, para as empresas e para os líderes de trabalhar ao mesmo tempo o curto prazo, a gestão do dia a dia com foco em resultados de curto prazo, e a gestão de longo prazo, o pensamento estratégico que vai construir o futuro das organizações. Então, fazer isso ao mesmo tempo é realmente um desafio, e é disso que a gente vai falar aqui hoje. Essas empresas, né, por onde passamos, são empresas que se destacam no mercado, nos seus mercados, nos seus setores, e não apenas pelas estratégias definidas, elas se destacam também pela habilidade de execução, pela qualidade da execução das suas estratégias. E o que diferencia a execução de estratégia, né, entre as empresas? Hoje, essa aula está dedicada a falar de um elemento que diferencia muito a execução das estratégias, que é o propósito. Então, o propósito é o que diferencia uma execução, que pode ser uma execução de sucesso, mas ela vai ser uma execução racional, objetiva, eficiente, que pode trazer resultados. Mas uma organização sem um propósito claro, bem definido, ela é uma organização mais fria, né? Uma organização talvez com menos emoção. E quando a gente entra numa organização e ajuda, né, a construir esse propósito e essa execução com propósito, a gente percebe uma execução mais transformadora e mais inspiradora. Então, é sobre esse elemento que nós vamos tratar aqui hoje, né, dentro dessa aula. Então, essa é uma pequena introdução, porque nós, consultores, a gente está em empresas de diferentes setores o tempo todo. E da mesma forma como no nosso nível pessoal, né, no nosso nível individual das nossas relações, a gente consegue perceber a diferença, eu diria assim, da energia das organizações. Quando a gente entra numa organização para fazer qualquer tipo de trabalho, e essa é uma organização que tem um propósito claro, e que as pessoas vivem esse propósito, é como se ela fosse uma organização mais vibrante. Ela tem uma vida, ela tem uma energia. E é assim também conosco, né? Quando a gente encontra pessoas que têm um brilho diferente, que têm uma energia diferente, a gente pode ver que essa pessoa tem um propósito individual claro, né? Então, funciona da mesma forma nas pessoas e nas organizações. Mas nessa aula nós vamos tratar aqui um pouco mais com foco nas organizações.
Então, eu vou compartilhar uma tela com vocês e nós vamos seguir aqui. Vocês estão visualizando, gente? Deixa eu só colocar naquele modo. Ótimo. Então, vamos lá. Queria começar com duas perguntas, né, para vocês refletirem aí individualmente primeiro. Por que muitos talentos não se adaptam a grandes organizações? Vocês já pararam para pensar nessa questão? O quanto que o turnover tem sido uma questão cada vez mais relevante, e não é qualquer turnover, né? Um turnover, às vezes, dos principais talentos, né, que muitas vezes deixam as organizações. E quantas pessoas você conhece que saíram de grandes organizações para empreender? Né, uma segunda pergunta para a gente começar essa nossa reflexão. Então, com essas duas perguntas, eu queria trazer para vocês um pouco do que a gente enxerga em dois tipos de organizações. A primeira organização são organizações normalmente maiores, grandes organizações, que trabalham com foco em disciplina, ordem, eficiência, são mais formais, e elas trabalham buscando resultados de produtividade e de crescimento. Organizações assim, elas têm como principal objetivo a eficiência e o resultado, né? E de um outro lado, a gente tem organizações mais humanas, que nutrem, que estimulam as pessoas. E aí o que a gente enxerga nessas outras organizações é algo bem diferente. É um ambiente que valoriza a liberdade das pessoas, que traz flexibilidade, que promove agilidade nas entregas e que estimula a inovação. É um ambiente que está sempre aberto à experimentação, à proximidade com os clientes, independente da área de atuação da pessoa, né? Essas organizações valorizam o entendimento da realidade do cliente, a proximidade desses clientes, e dão autonomia para as pessoas tomarem decisão, principalmente lá nas pontas. Nas grandes organizações da esquerda, é interessante essa visão que assim, a gente não consegue muitas vezes medir aquela iniciativa que não acontece, né, que é desperdiçada, aquela inércia estratégica, ou o medo de errar e o medo de experimentar e de explorar com criatividade novas soluções. Então, sem dúvida, nós vamos falar aqui da importância, independente do porte da organização, da gente construir organizações mais humanas e que estimulem as pessoas. E eu vou trazer um exemplo real de uma indústria farmacêutica nos Estados Unidos, é um dado de 2018, de uma pesquisa, né, do P&D das 10 maiores farmacêuticas que investiram 76 bi em P&D para desenvolver novos medicamentos. E olha só que surpreendente, apesar de todo esse recurso, de todo esse volume de orçamento em P&D, apenas 15% dos novos medicamentos lançados vieram dessas 10 maiores farmacêuticas. Então, a grande parte dos novos medicamentos, das inovações, foram lançadas por empresas menores. Muitas vezes, empresas que têm essas características dessas organizações mais humanas e que estimulam as pessoas em um ambiente mais aberto e mais criativo, né? Bom, novas organizações nascem a partir de um desejo de um empreendedor de fazer algo diferente, né? Quando uma organização nasce, há um grande alinhamento entre os propósitos do indivíduo, desse empreendedor, e da organização. Também a gente enxerga nas organizações que nascem muita liberdade para as pessoas construírem em conjunto com esse empreendedor ou com esses empreendedores a história da organização. E as pessoas diferenciadas, normalmente, né, os empreendedores, quando eles decidem, né, empreender, construir um novo negócio do zero, já são diferenciados só por essa coragem, né, só por esse desejo. Eles querem fazer a diferença por onde passam. E vale para a vida pessoal, vale para a vida profissional. Tem uma coisa comum, né, entre essas pessoas, né, que são diferenciadas. Elas buscam liberdade, buscam flexibilidade, buscam agilidade, buscam inovação. E muitas vezes aquelas grandes organizações que não estão se adaptando e se movendo para criar esse novo ambiente que as pessoas valorizam, acabam perdendo
esses talentos para o mercado, né? As pessoas que têm esses talentos diferenciados, elas estão sempre procurando ambientes que estimulem a experimentação, a proximidade com os clientes, essa autonomia lá nas pontas, né? E afinal, numa startup, né, quando a empresa nasce, e ela tem ali 2, 5, 10, 20 pessoas, a maioria das startups nos seus primeiros 1 a 2 anos de operação, trabalham com uma equipe assim, né, de 10 a 20 pessoas. É fácil, né? É muito mais fácil a gente ter execução com propósito numa startup, onde o empreendedor está ali presente, onde ele foi recrutando cada uma das pessoas com muito alinhamento com o seu propósito e o propósito da empresa. Agora, como obter esse resultado da execução com propósito em organizações com 100, 1.000, 5.000 ou até 15.000 pessoas, como algumas daquelas organizações que eu citei para vocês e que a gente já teve o prazer de trabalhar e de construir, né, as estratégias e trabalhar também a execução dessas estratégias ao longo do tempo. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui. O que a Spine tem de diferente e por que essas organizações estão conosco, né? Por que a gente faz a diferença na execução dessas estratégias. Aqui eu vou mencionar um parceiro nosso que deu uma das nossas aulas ao vivo, que é o João de Lima, e a gente trabalha na plataforma com o livro e o EAD que o João gravou, e tem uma frase que ele traz lá no livro dele que me marcou muito, né, no momento que eu tive acesso à leitura e que a gente conversou, que é essa frase aí da esquerda, olha, um líder em qualquer organização, pequena, média ou grande, não deve tomar uma decisão que alguém da sua equipe seja capaz de tomar. Olha como essa afirmação ela é forte e ela é poderosa, né? Então vamos imaginar aí os CEOs que estão aí presentes, os diretores, né, das empresas que estão aqui presentes. Quantas vezes a gente toma uma decisão que alguém da nossa equipe seria capaz de tomar? Então, dar liberdade para as pessoas da linha de frente, fazer as suas escolhas, é super importante ser praticado. E, infelizmente, as grandes organizações acabam não praticando isso muito porque entendem ou que as pessoas não estão tão preparadas ou que isso pode prejudicar a ordem e a estabilidade do sistema e acabam trabalhando um sistema mais top-down, com base mais em comando e controle. Nós precisamos criar, né, esse ambiente da direita, da liberdade, da autonomia, estimular a autoria e protagonismo das pessoas, porque só assim a gente vai conseguir um fenômeno fundamental da execução com propósito, que é alinhar os propósitos dos indivíduos com o propósito da organização. E aí, nesse momento, a outra frase do João de Lima que eu trago aqui, que é: um líder deve andar atrás e não na frente da sua equipe. Então, toda vez que a gente enxerga, né, uma liderança que transforma, uma liderança transformadora nas organizações por onde a gente passa, a gente enxerga esse líder que está ali suportando, né, apoiando, desenvolvendo as pessoas, e são as pessoas que estão fazendo acontecer, né, na linha de frente. Bom, mas como que a gente pode criar um senso de propósito nessas grandes organizações? Eu estava essa semana numa grande organização do segmento de telecom, uma organização que tem praticamente quase 15.000 colaboradores, e a gente conversou muito sobre isso, né? Muito se falava no passado sobre vantagem competitiva, associada muitas vezes ao produto, ao serviço, aos ativos mais tangíveis da organização. Mas hoje, muito se fala em vantagem evolutiva, né? O quanto as organizações estão sendo capazes de desenvolver as pessoas. Essa organização que eu estava essa semana tem um turnover muito alto, muito alto. O setor de telecom traz essa característica. E a única forma da gente fazer a diferença e contribuir para a retenção dessas pessoas é a gente investir no desenvolvimento dessas pessoas, é a gente acreditar na capacidade realmente de cada indivíduo e fazer o nosso papel enquanto organização, que é apostar, apoiar e desenvolver essas pessoas. E realmente acreditar que ali a gente está construindo uma vantagem diferenciada que vai gerar valor, porque gera valor,
né? As organizações que fazem isso de uma forma sustentada têm um valor superior às que não fazem. Então, essa vantagem evolutiva é algo que a gente traz aqui na Spine. E vamos chegar no propósito, né? Nesse elemento que diferencia a execução, né, das empresas, da estratégia, dos projetos das empresas. E o primeiro convite que eu faço a vocês é refletir sobre o propósito da organização onde vocês trabalham. Né? Se muitas organizações ainda não definiram o seu propósito, definiram a sua missão, né, que é um conceito próximo, mas não é o mesmo conceito. Qual que é a diferença? Né? Normalmente a missão ela está definida dentro desse círculo dourado do Simon Sinek, para quem conhece, né, o autor do círculo, está definido no último, né, nesse círculo mais externo, que é o que a organização faz, né, nas suas funções, nas suas grandes atividades. Mas o propósito está lá no centro dessa figura, é o nosso porquê. O propósito ele é definido de dentro para fora, ele precisa ser inspirador, e ele precisa ser capaz de alinhar propósitos individuais com o propósito da organização. Se a missão da sua organização está definida com base no quê, eu vou te dar algumas pistas, né, para vocês pensarem sobre a necessidade da identificação do propósito. Se a gente tem uma missão definida, normalmente ela é longa, normalmente ela é extensa, ela é mais racional, ela diz muito respeito ao que a organização faz e pouco diz sobre o porquê daquela organização. E ela normalmente não é inspiradora. Se a gente tem um propósito definido, eu vou mostrar daqui a pouquinho organizações conhecidas, né, mundialmente, que têm um propósito bem definido, muitas a gente já vivenciou experiências com essas organizações, a gente se vê no propósito. É como se aquele propósito te identifica como colaborador, como cliente, como comunidade, como qualquer que seja a sua relação com aquela organização. Então, ele é definido de uma forma tão autêntica, de dentro para fora, que ele realmente alinha. Esse é o desafio. Então, se você que está aí, né, participando dessa aula e está numa organização que tem uma missão, às vezes, definida de forma longa, objetiva, racional, é um convite que eu faço a refletir sobre qual é o propósito da sua organização, porque sem essa clareza, nós vamos perder realmente o elemento principal da diferenciação da execução da estratégia. Bom, eu vou fazer menção aqui a um círculo que eu trago num livro que eu escrevi, o meu segundo livro, sobre potencial das pessoas e potencial das organizações e potencial do mercado. E por que eu trago isso? Porque o potencial existe nesses 3 níveis, né? Então, quando a gente trabalha também o propósito, ele vai estar em 2 desses níveis, né? Que é o propósito do indivíduo, e que determina, é uma das variáveis que determina o potencial de um indivíduo, é a clareza do seu propósito individual. E aqui eu trago uma reflexão que é a seguinte: muitas vezes a gente aplica esses conceitos às organizações e aplica pouco no nosso nível individual. Tem coisa mais importante do que a nossa vida? Né? Não tem coisa mais importante do que a nossa vida. Então, por que a gente leva esses conceitos que são tão transformadores, né, e importantes para as organizações, e muitas vezes na nossa vida individual a gente não pratica? Então, de novo, é um convite para vocês pensarem sobre qual é o seu propósito individual, né? Então, esse é um primeiro passo. E depois as organizações, né? Um conjunto de indivíduos alinhados com o mesmo propósito, decidem trabalhar para uma mesma organização, dedicam a sua vida, né? Muitas vezes a uma ou mais organizações. E por isso as organizações também têm um potencial. Esse potencial ele é o somatório do potencial dos indivíduos e ele também é impactado pelo potencial do mercado que essa organização decide atender. E isso aí a gente transforma num círculo, né, virtuoso, que são indivíduos, organizações que atendem mercados e que, novamente, a gente liga aí com os indivíduos. Tá? Então, esse é um círculo e o propósito está presente tanto no nível individual quanto no nível das organizações.
E as variáveis que impactam o potencial, vamos agora olhar o potencial humano individual, nosso potencial. Então, a gente trabalha 4 variáveis, né? As competências, sem dúvida, são uma variável que impacta o potencial. A nossa abertura a desafios e o nosso perfil, esse alinhamento, né, do nosso perfil aos desafios que a gente busca ou que a gente encontra. O nosso interesse em mudar e evoluir. E o alinhamento de propósitos, né? A clareza do propósito individual e o alinhamento com o propósito da organização. Então, nessa aula, nós vamos focar nesse 4º elemento, né? Nessa 4ª variável, que é o alinhamento de propósitos. Isso explica, gente, por que os potenciais são diferentes, né? Por que às vezes a gente enxerga numa pessoa e você fala, poxa, essa pessoa tem um potencial incrível. Por que ela tem esse potencial incrível, né? Porque provavelmente ela se destaca nessas variáveis que estão aí na tela, né? E o propósito é uma delas. Para gerar maior alinhamento entre propósito das pessoas e das organizações, aqui na Spine, a gente está desenvolvendo um jeito de fazer as coisas que tem muito a ver com o que a gente acredita e que a gente está nomeando de Powered by Listening. O que é Powered by Listening? É a gente realmente escutar as pessoas ao longo do nosso trabalho. Isso é muito poderoso, a gente já faz isso há muitos anos e aqui na Spine a gente está trazendo isso para o coração da nossa abordagem. E a gente faz isso na estratégia, né, no planejamento estratégico, muitos de vocês que estão aqui já participaram de projetos conosco, a gente faz isso construindo estratégias mais bottom-up, envolvendo um número maior de pessoas. E a gente, de fato, contribui para o desenvolvimento de uma cultura mais orientada pelo propósito. Porque o propósito, ele pode, sim, nascer a partir de 1, 2, 3 pessoas da alta liderança, mas para ele se transformar numa cultura, ele tem que ser enxergado, né, e tem que fazer sentido para muitas pessoas, né, e todas as pessoas, se possível, de uma organização. Então, construir as estratégias bottom-up é um jeito da gente fazer as coisas aqui na Spine. Escutar mais pessoas ao longo do processo é super importante, do processo de planejamento estratégico, e principalmente criar uma ponte entre as questões estratégicas do negócio e o que as pessoas precisam para serem desenvolvidas. Então, isso também é algo que a gente faz aqui e que faz uma grande diferença para que a execução tenha mais propósito, faça mais sentido, né, para as pessoas. E com isso a gente cria oportunidades de crescimento para as pessoas a partir dos seus interesses e das suas competências mais desenvolvidas. Isso também gera maior alinhamento, sem dúvida, entre o nível individual e o nível da organização. Bom, eu queria agora fazer uma enquete com vocês. Vou pedir um apoio aqui para a gente fazer uma enquete, que nós vamos ter uma perguntinha aí na tela, e aí eu gostaria que vocês respondessem de forma bem sincera, né? Quantas pessoas são envolvidas no planejamento estratégico da sua organização? Então, nós deixamos aí alguns níveis de resposta. Até 10 pessoas? Entre 11 e 30? Entre 30 e 50? Entre 50 e 100 ou mais de 100? Então, se vocês puderem compartilhar com a gente, assim, como é que está o nível de construção da estratégia do ponto de vista do envolvimento das pessoas, né, na sua organização? Vamos dar um minutinho para a gente sentir aqui o termômetro, né? E por que isso é importante, gente? Porque isso vai dizer desses elementos, né, do alinhamento. É muito mais difícil a gente executar uma estratégia quando ela é definida lá no topo por poucas pessoas que participam desse processo de planejamento, né? Já podemos? Vamos lá? Então, vamos ver a resposta. Olha só. Até 10, 55%, entre 11 e 30, 41%. Então, olha o que a gente está vendo, né? O desafio da gente envolver mais pessoas durante um processo de planejamento estratégico reflete bem a nossa realidade também, quando a gente vai fazer o processo com as empresas.
Eu quero dar um exemplo aqui de 2 empresas que a gente fez projetos de estratégia recentes e que caracterizaram lá o mais de 100, olha, de mais de 100 pessoas envolvidas e que fez toda a diferença durante o processo da execução. Uma empresa da mineração, que é a Anglo América, e a outra uma empresa do turismo, a CVC. A gente conseguiu envolver ao longo do processo de planejamento mais de 100 pessoas. E como isso faz a diferença durante a etapa da execução. Podemos seguir, Cláudia. Bom, caminhando então, como que a gente faz para definir um propósito? Né? Então, se a gente tem aí uma organização com uma missão definida, mas sem uma clareza do propósito. Basicamente, são 3 elementos, né, que a gente tem que buscar para enxergar aquele porquê que está no centro daquela figura. O primeiro é a autenticidade. O propósito precisa ser autêntico. O segundo é o alinhamento, um propósito que alinhe. E um terceiro, um propósito que gere um avanço da organização. Então, quando a gente fala de um propósito autêntico, ele precisa ser realmente definido de dentro para fora, né? Ele tem que incorporar a identidade, né, fundadora daquela empresa, a filosofia, as crenças sobre as quais aquela organização foi fundada e que trouxe aquela organização até aqui. Ele precisa também alinhar, ele precisa enriquecer essa declaração de missão. E precisa ser, a gente também traz aqui na Spine, essa visão da cola entre a visão e os valores, né? Então, o propósito ele tem essa função. E o propósito que gera um avanço é aquele que realmente inspira, que faz com que as pessoas tenham paixão, né, em trabalhar naquela organização, porque aquilo realmente tem um eco, né, com os princípios individuais, e aí faz com que a pessoa atue de uma forma diferente, e por isso ela avança, e a organização avança, né? Os exemplos que eu comentei com vocês que a gente ia trazer, né? Então, exemplos de propósito de empresas. A gente trouxe 3 empresas de fora, né? Que são empresas que a gente provavelmente se relaciona no nosso dia a dia com os produtos e os serviços dessas empresas, e uma que a gente teve o prazer de trabalhar junto aqui no Brasil, que é a CVC Corp. Então, olha que bacana o propósito da Airbnb, criar um mundo onde qualquer um pode pertencer a qualquer lugar. Quem já vivenciou uma experiência com a Airbnb, já viveu essa sensação que está aí no propósito do Airbnb. A Tesla, acelerar a transição do mundo para a energia sustentável. E a Apple, mudar o mundo e a forma como as pessoas se comunicam. E na CVC Corp, que é uma empresa do turismo, que trabalha a venda de pacotes, de hospedagens, de aéreo, né, de serviços, de viagem, olha como ela definiu o propósito: aproximar as pessoas e seus sonhos, eternizando memórias. Olha como isso vai além do que ela faz, né? Isso está ligado realmente ao porquê, né? Ao que ela gera, né, de mais emocional aí nas pessoas e que tem valor nas nossas viagens, né? Quando a gente está próximo das pessoas e realizando nossos sonhos e guardando essas memórias. Então, são propósitos assim, essas empresas, eu não tenho dúvida que para chegarem a um propósito como esse, profundamente enraizado, definido de uma forma profunda, abrangente, requer um mergulho grande. Não é um trabalho de um dia, não é um trabalho de 2 dias, não é um trabalho envolvendo 2, 5, 10 pessoas. Essa discussão tem que ser ampliada, essa escuta tem que ser ampliada para a gente ser capaz de definir um propósito com essa força, né? E aqui, então, eu trago, né, o exemplo completo da CVC com os 3 elementos que fazem toda a diferença na etapa da execução, que são esses elementos que dão clareza do onde a empresa quer chegar, onde a CVC Corp quer chegar, essa visão de longo prazo inspiradora. Ela definiu como, com o nosso apoio, mais pessoas em mais lugares, com a melhor experiência. Isso resgata a origem da CVC, né, uma empresa que cresceu com um modelo de franquias e que popularizou, massificou, né, o turismo no nosso país, e a melhor experiência, um desafio de qualidade que a empresa está
trabalhando para entregar cada vez uma melhor experiência e revelando novos destinos. CVC é conhecida por desenvolvimento de Porto Seguro, do sul do Brasil, mas daqui para frente vocês vão ver a CVC Corp revelando cada vez mais novos destinos e desenvolvendo novos destinos e nos apresentando novos destinos. E para complementar o propósito, a gente tem também a declaração de valores. E no caso da CVC, eles usaram a palavra central do propósito, que foi o sonho, para apresentar os valores da empresa. Então, sem dúvida, uma empresa que consegue chegar nesse nível de clareza de para onde vai e qual é o seu propósito, faz toda a diferença durante a execução de um projeto de estratégia. Bom, aqui na Spine, o que a gente tem de diferente para contar para vocês? A gente desenvolveu na Spine uma plataforma que nos permite fazer isso com muitas pessoas. Então, aquilo que eu comentei no início, né? O desafio das empresas, que muitas vezes, por até falta de ferramentas, né, ou de metodologias, acabam construindo aquele processo tradicional de planejamento estratégico, que acontece com um número reduzido de pessoas, como a gente já viu aqui até na nossa enquete, e com reuniões, análises e workshops, muitas vezes conduzidos no final do ano. Aqui eu quero convidar vocês para, assim, virar uma chavinha, né? Por que a estratégia precisa ser construída no final do ano? Por que as empresas deixam para dezembro o mês do workshop de planejamento estratégico? Por que a gente não pode fazer isso ao longo do ano? Por que a gente não pode fazer isso no início do ano, já que a gente vai olhar ao longo prazo? Né? Muitas vezes as empresas atropelam, fazem um orçamento antes da estratégia. Que sentido tem isso? Faz sentido. A estratégia tem que vir antes do orçamento. Então, aqui a gente quer também ouvir vocês numa próxima enquete, que é o seguinte: quando que acontece o workshop, aquele famoso workshop de planejamento estratégico na sua empresa? Primeira opção, no final do ano, entre outubro e dezembro. Segunda opção, no início do ano. E a terceira, é um processo contínuo ao longo do ano? Vou dar também um minutinho para vocês participarem e a gente sentir aí o resultado. Vamos lá? Vamos ver o resultado da enquete? Já temos uma participação? Vamos lá? Olha só que interessante. Aqui a gente já tem algumas empresas que já estão mais evoluídas, né, no processo de execução com propósito, entendendo que o planejamento estratégico não pode ser realizado só no final do ano. Apesar da gente ter aqui 50% ainda entre outubro e dezembro, mas já temos aí os outros 50% ao longo do ano, no início do ano. E é esse o caminho, gente. É esse o caminho que a gente acredita, e é por isso que a gente está aqui, por isso que a gente está construindo a Spine, para a gente levar essa discussão e essa construção estratégica do pensamento estratégico ao longo de todo o ano, tá? Bom, imagine então como que seriam os resultados, né, de cada uma das organizações que estão aqui, se a gente envolvesse centenas ou até milhares de pessoas nessas organizações que têm 10, 15 mil pessoas, de uma forma mais contínua, ao longo do ano, numa escuta estratégica, e que a gente desenvolvesse continuamente o pensamento estratégico das pessoas. Como que vocês acham que seriam os resultados? E aí eu vou citar uma empresa, né, claro, sem revelar qual é a empresa, mas que me marcou muito no início do workshop de planejamento estratégico dessa empresa, quando o presidente toma a palavra para dizer o seguinte, com um grupo pequeno de pessoas, 20 pessoas mais ou menos na sala, diretores, claro, e ele, conselheiros, inclusive, presentes, e ele diz o seguinte: estamos aqui hoje no dia mais importante do ano. É o dia que a gente para a nossa organização, a gente para a liderança da nossa organização para pensar o futuro.
E aquilo me marcou muito. Eu falei, poxa, realmente a Spine faz todo sentido. É por isso que a gente está aqui empreendendo a Spine. Porque a gente acredita que esta provocação, esse pensamento estratégico, ele precisa ser mais transformador, mas ele precisa ser mais contínuo. Ele precisa envolver mais pessoas e ele precisa ser feito em rede, se possível, trazendo insights de setores, de outros setores e de outras empresas para enriquecer a discussão. E aí, como que a gente faz isso aqui? Como que a Spine faz isso? A gente põe em prática esse método STEM, que vocês estão vendo aí, e quem já teve acesso à nossa plataforma vai ver que a gente tem conteúdos riquíssimos para inspirar cada uma dessas jornadas. A primeira jornada é a jornada do Story, a segunda é do Transformation, a terceira do Evolution e a quarta do Metrics. Tudo isso vai fazer muito sentido se a gente tiver clareza das questões estratégicas do negócio. Muitas vezes a gente vê o desenvolvimento das pessoas deslocado dos desafios estratégicos do negócio. E aí acaba perdendo um pouco do sentido. Muitas vezes é aquele plano de desenvolvimento individual, conhecido nas empresas como PDI, que acaba indo para a gaveta, que acaba não fazendo sentido para ser executado. Agora, no momento que a gente une as questões estratégicas do negócio com um plano de desenvolvimento individual, com ações claras para cada um se desenvolver, isso é muito poderoso, porque isso vai criar uma ponte realmente entre o negócio e o desenvolvimento das pessoas. E aqui na Spine a gente faz isso também através de fóruns. Então, a gente começou esse ano com o primeiro fórum, fizemos um fórum que foi muito rico com CEOs. Ano que vem a gente vai organizar diversos fóruns a partir das questões estratégicas do negócio. Vamos convidar as lideranças dos setores diferentes que têm o mesmo desafio estratégico para discutir conosco. Isso é o quê? É a gente executando o nosso propósito, de levar a discussão estratégica para ser cada vez mais contínua, né? E também os cursos EAD e as trilhas que estão lá, aí para desenvolver cada pessoa individualmente, cada uma no seu ritmo, né? É muito interessante, a gente abriu a nossa plataforma para uma empresa cliente e a gente percebeu o seguinte, de cerca de 30, 40 pessoas que estavam acessando a plataforma, 3, 4, 5 rapidamente fizeram praticamente todos os cursos e trilhas que estavam disponíveis ali. E algumas pessoas nem sequer entraram na plataforma, nem sequer se associaram, né, se inscreveram. São as diferenças entre as pessoas. E aí a gente teve um feedback do RH dessa empresa, que essas 3 pessoas que estavam lá no top do nosso ranking de engajamento, de execução das trilhas e dos cursos EAD, eram as pessoas com melhor performance na empresa. Eram gestores de indústria, gestores de área de suporte que tinham a melhor performance. Não é à toa, gente, que as pessoas têm uma melhor performance, um melhor desempenho. Então, esse engajamento faz toda a diferença para a evolução e para o nosso desenvolvimento. Então, aqui eu vou compartilhar com vocês um exercício que nos levou a definir o nosso propósito, que nós vamos, em conjunto, na semana que vem, estar com todo o nosso time da Spine para enriquecer essa discussão que a gente começou aqui internamente, né? Mas agora vamos ampliar com mais pessoas para isso fazer sentido para mais pessoas. Muitos de vocês estão aqui conosco. Então, a gente criou a Spine porque a gente acredita que a gente precisa fazer uma transformação, e para fazer uma transformação, muitas vezes o insight está fora da empresa, não está dentro da empresa. Está em, muitas vezes, um case de um outro setor, uma outra empresa que vive aquele mesmo desafio e que deu uma solução e que vai acender uma luz, né, gerar um insight na cabeça dos nossos clientes. Então, o em rede está na essência do nosso propósito. O mais contínuo também. A gente não pode aceitar esse pensamento estratégico apenas uma vez por ano. Aquele CEO muito bem intencionado que disse que aquele era o dia mais importante do ano, mal sabe ele que ele pode tornar esse dia todos os dias do ano, tão importantes quanto, né? Sem banalizar, mantendo a estratégia em alto nível, participando de fóruns, envolvendo mais pessoas, né? Então, esse é o nosso, faz parte também do nosso propósito. E envolvendo mais pessoas, né?
É claro que a gente não poderia fazer isso sem a tecnologia. É claro que seria impossível, né, a gente fazer escutas individuais, um a um, como a gente fez até aqui, fazendo escutas com 10, com 20, com 30 pessoas, mas com a tecnologia nós vamos poder ouvir centenas e até milhares de pessoas. E descobrir também quem são essas pessoas que podem contribuir mais ou que querem contribuir mais, independente do seu cargo e da sua posição na estrutura, desmistificando isso que a estratégia só pode ser feita com a mais alta liderança. Não, muitas vezes o insight vem lá da ponta, de quem está executando o processo, né? E muitas vezes não é ouvido. Então, aqui a gente pode fazer a nossa próxima enquete, né? A última, que é relacionada a quantas vezes as pessoas se reúnem na sua empresa para discutir a estratégia da sua organização. Então, a primeira opção, não se reúnem. A segunda opção, uma vez por ano. A terceira, uma vez por trimestre, e a última, uma vez por mês. Todo mês a pauta da estratégia está nas nossas reuniões, nas nossas práticas de gestão. E aí? Quão contínuo está o processo de gestão estratégica na organização de vocês? Ok. Vamos lá? Vamos ver o resultado? Olha aí, a grande maioria, né, não me surpreende, é uma vez por ano, né? Já temos algumas organizações com acompanhamento, provavelmente trimestral, que leva a uma discussão da estratégia trimestral, e as mais avançadas aí que já trazem a estratégia para reunião, provavelmente de acompanhamento de resultados da gestão. Então, o nosso desafio é mais até do que isso, né? É que, além de uma vez por mês, isso esteja mais presente, seja no desenvolvimento individual, seja na participação desses fóruns, orientados por questões estratégicas do negócio. E aí a gente está chegando ao final para a gente poder abrir para a nossa interação, né? Para as nossas discussões. Aqui a gente compartilha com vocês esse propósito da Spine, que a gente vai enriquecer com o nosso time, mas que já traz aí a essência da nossa empresa, né? De por que a gente construiu a Spine. Então, a gente construiu para provocar as pessoas e as organizações a enxergarem que elas podem ir além, criando mais valor, né? Então, são elementos importantes do nosso porquê, né? Do que nos move. E faz muito sentido, né, para quem me conhece pessoalmente, para quem conhece o Frederico, meu sócio, isso nos representa, né? Então, é isso que é bacana do propósito, ele tem que te representar como indivíduo, né? E a nossa visão, que a nossa atuação seja mais transformadora, mais contínua, com mais pessoas e em rede, né? Isso a gente traz para a nossa discussão. E os valores, né? O que a gente acredita e que a gente está construindo a nossa equipe, né? E aqui eu já aproveito para agradecer todas as pessoas da nossa equipe, Mojide, que está aqui conosco, os nossos parceiros, né? Roberto Nogueira, o João de Lima, Wilson Bentos e Guilherme Dornas, né? Todos os nossos parceiros, empresas parceiras, porque acreditam nessas coisas que a gente também acredita, né? Nesses valores. Então, a gente aqui tem um ambiente onde a gente co-constrói. A gente é aberto para ouvir e para evoluir sempre. A gente acredita que a gente enxerga e que a gente é capaz de transformar oportunidades, pessoas e conteúdos em negócios. Que a gente cria conexões que geram valor. E que a gente provoca transformações que vão muito além do negócio dos nossos clientes. E que a gente age de forma simples, né? E aqui eu deixo a última reflexão para vocês, né? Se vocês, como é aquela empresa que eu comentei, está com alto turnover, ou a execução está patinando, né? Com atrasos, os projetos não estão saindo conforme o planejado, comece avaliando o propósito, comece avaliando a visão, os valores da sua organização. Eles te representam como pessoa? Se não te representarem, já está aí, né? Um ponto a ser trabalhado. Eles inspiram você e as pessoas que trabalham com você?
Eles deixam claro onde que você pode chegar enquanto organização. Esse propósito te ajuda a atrair pessoas que vão te ajudar a vencer os desafios do negócio, aquelas questões estratégicas que a gente viu, e eles te ajudam a criar aquela vantagem evolutiva, que é um conceito novo, mas que, sem dúvida, daqui para frente vai diferenciar cada vez mais as organizações. Então, eu encerro deixando essas questões para vocês refletirem e que a gente possa interagir, conversar sobre como é que está sendo a execução para vocês, né? E como trazer uma execução cada vez com mais propósito. Obrigada, gente. Fico aqui à disposição.